Aleluia! Eu gosto quando Deus faz isso. Quando Ele vai abrindo a porta da revelação, não adianta. Se a palavra está contigo, ninguém vai falar, porque Deus está esperando você falar. Gente, rapidamente aqui, tá cortando o vídeo, mas não saia daí ainda. Só para pedir para vocês aqui, curta e inscreva no nosso canal, tá bom? Para que esse trabalho continue alcançando mais pessoas, ok? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus, sou suspeita em falar, né? Para mim é sempre um motivo de alegria estar nessa casa. Eu gostaria de aproveitar e agradecer pelo convite, né? A esposa do nosso irmão, nosso amado irmão, que Deus continue abençoando e ter nos dado essa confiança de estar subindo no altar para estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos ao objetivo, que é a ministração da palavra do Senhor. A nossa missionária Cristina, ela trouxe um profeta. E eu também vou trazer um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Falei, como é que pode, né? Deus é tremendo. Como que as coisas vão se encaixando? Mas só percebe isso quem está ligado. Se você não está ligado, você não entende para que lado o culto está puxando. Você fica. Mas quando nós estamos ligados, a gente entende que Deus está falando de quê? De um tratamento. O que Ele falou? Que Ele examina os corações. Coração. Por isso que a palavra de Deus diz: tudo que se deve guardar, guarda o. Porque dele procede. Assim. Guarda a área da sua emoção. Então, a palavra de Deus, ela sabe como falar com cada um de nós. Então, abre Ezequiel aí. Capítulo 2. Foi o texto que o Senhor trouxe para mim. Louvado seja Deus, e falou ao meu coração. Ezequiel, capítulo 2. Eu vou estar fazendo menção de alguns versículos do capítulo 2 e do capítulo 3, tá? Porque o 1, o 2 e o 3 é uma coisa só. Então eu vou estar fazendo menção de alguns versículos do 2 e alguns do 3. Então é só você ir andando adiante, tá? Ezequiel capítulo 2. Aqui está falando de uma revelação que Deus deu a Ezequiel quando tanto ele quanto o povo já estavam no exílio ainda há pouco tempo, porque o capítulo 1 vai dizer que aproximadamente há 5 anos ele já se encontrava no exílio. Então Deus concede a ele uma revelação, e nós vamos entender o porquê disso tudo. Ezequiel capítulo 2, a epígrafe vai dizer: Deus convoca Ezequiel para profetizar. E o versículo 1 vai dizer assim: então, eis que ele me disse. Queria que você atentasse bem para esse texto. Ó mortal, filho do homem, fique em pé, porquanto desejo falar contigo. No mesmo instante que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu me colocasse de pé. Olha só que forte, porque ele estava caído, tá, irmãos? A revelação foi tão forte que ele caiu. A Bíblia diz que ele cai como morto. Aí Deus levanta ele para poder falar com ele. Então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. Versículo 3: e ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes. Olha só onde Deus estava levando ele. Às nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto ele e os seus antepassados têm transgredido a minha vontade até hoje. Olha só a gravidade. Versículo 7: portanto, eis que tu lhe pregarás a minha palavra, tudo que eu te disser, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porquanto são indomáveis. Versículo 8: contudo tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas como esse povo insubmisso. Abre a tua boca e come o que eu te ofereço, aleluia, como alimento. Agora eu vou para o capítulo 3.
Capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: e ele me falou mais, a conversa foi longa. E ele me disse mais: filho do homem, come tudo quanto está neste livro. Depois prega à nação de Israel. Versículo 2. Então eu abri a boca e ele me deu um rolo para comer. Versículo 4. Logo depois ele me ordenou: filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel, prega-lhes as minhas palavras. 5. Afinal, não estás sendo enviado a um povo estrangeiro, de fala incompreensível e de língua difícil de se entender, mas sim à casa de Israel. Versículo 6. Também não irás a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não possa compreender. Se eu te enviasse a estes, com certeza te dariam muito mais atenção e te ouviriam. Agora presta só atenção na parte boa, porque a leitura é espinhosa. Mas o versículo 8 vai mostrar como que Ezequiel vai estar nesse período, quando ele estiver mesmo batendo de frente, aleluia, com o sistema. O versículo 8 vai dizer: contudo, eu te tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Versículo 9: eis que faço a tua testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não os temas, não fique apavorado diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. Se aceita em nome de Jesus. Treme a nossa alma, né? Treme a nossa alma. Porque quando você vê o capítulo 1 de Ezequiel, a minha vontade era ler os 3 capítulos, irmão. Tinha que ficar 1 hora lendo. Porque é muito tremendo. O capítulo 1, Deus se mostra para ele de uma forma tão portentosa, tão grande, tão estarrecedora, que a Bíblia diz que ele cai. E eu fiquei, quando eu saí do que eu ia trazer e vim adiante para me entender o contexto geral do que eu ia dizer, eu perguntei a Deus assim, eu falei: mas Senhor, por que ele teve que ter toda essa visão para depois o Senhor chegar de fato aonde Deus queria tratar com ele? Muito simples. Ali fazia parte de uma preparação. Por quê? Porque o que ele tinha para realizar naquele lugar não era fácil. Não era uma missão simples. Então Deus teve que se mostrar para ele de uma forma mais contundente, mais forte, mais pessoal, para quando ele pensasse em voltar atrás, ele ia lembrar. Eita, aleluia! Quando a carne começasse a balançar, ele ia lembrar: não, Deus se revelou para mim. Quando alguém virasse para Ezequiel e dissesse assim: será que essa verdade que você está falando realmente vem da parte do Todo-Poderoso? Ele ia se lembrar: não, eu sei quem foi que me chamou, ele se revelou para mim, eu sei quem me trouxe a esse lugar. Convicção. Convicção. Deus se mostra para ele numa visão de glória muito terrível. Ele vê seres angelicais, ele vê o trono de Deus, e quando ele cai, Deus o levanta. E aqui no versículo 1, quando Deus chama ele, ele estava no meio, olha só, irmão, ele estava no meio dos exilados. Eles já se encontravam no exílio já. Aí Deus levanta ele e diz: ó filho do homem, aqui diz ó mortal, fique em pé, porque eu desejo falar contigo. A palavra desejo está falando de manifestação de vontade. Deus olha para alguém, muito embora Ezequiel, ele era profeta, mas era ser humano como eu e você. E Deus é santo, Deus é maravilhoso, Ele é fiel e Ele é digno. Ele olha para um ser mortal e fala para ele: eu senti vontade de palestrar contigo. Eita, aleluia.
Eita, louvado seja Deus. Eu manifestei o desejo de compartilhar com você o projeto que eu tenho para esse povo. Aleluia. Então, meu filho, levanta do chão e se coloque de pé. Aleluia. Porque Deus manifestou o desejo de falar com o homem. Meu Deus do céu. Deus poderia falar com um dos seres afogueados, sim ou não? Deus poderia falar com um querubim, com um serafim, com um arcanjo, mas ele olha para um ser terreno, como a Bíblia diz, a versão King James chama de homem mortal, ou seja, alguém que vive e daqui a pouco ele vai morrer, mas Deus diz, eu manifestei o desejo de falar contigo. Ai, meu Deus. E Deus já vai abrindo o leque, porque Deus não fica enrolando ninguém. Deus já vira para ele e diz, olha só, homem mortal. Eu achei interessante essa colocação. Parece que nos diminui, né? Mas é o que nós somos. Nós somos dependentes. Você é mortal, aqui não tem super-homem não. Aqui é barro mesmo. E glória a Deus por isso, hein? Porque se fosse de outro elemento, eita, aleluia. Vamos sair disso, né, irmão? Vamos para o próximo versículo. Vai dizer, ele me ordenou, homem mortal. Olha só, eu vou te enviar. Eu vou te levar à nação de Israel. As nações rebeldes. Aí Deus diz, olha só. Portanto, quando você chegar no meio deles, você vai pregar a minha palavra. Tudo que eu disser, tudo que eu te mandar, você vai falar. Não fica preocupado. Você vai falar o que eu vou mandar você falar. Você está percebendo que conforme Deus vai falando, Ele vai preparando? Está percebendo isso? Você vai chegar lá e você vai falar. Você não vai falar o que você quer. Você vai falar a minha palavra. Então Ele já está preparando. Quando você chegar lá, tu não vai chegar vazio. Você vai chegar cheio da minha palavra. Só que tem um porém aqui, presta atenção. Tu vai pregar a minha palavra, tudo que eu te disser. Você não vai ocultar nada, porque tem coisa que é difícil de falar. Eu falo por mim. Tem coisa que a gente tenta fugir, que é muito espinhoso, é difícil. Já teve ocasião de eu estar numa festividade, e Deus me dá certas coisas para mim falar, que eu mesmo questionei. E eu falei, Senhor, é festividade, Jesus. Aí o Senhor, mas o compromisso é com a festividade ou é com a minha palavra? Então você tem que falar a minha palavra. Só que tem um porém, abre uma vírgula. Por quê? Aqui ele diz, você vai dizer o que eu vou te mandar, quer ouçam ou querem deixem de ouvir. Eliana, não entendi, eu vou abrir. Ele está adiantando para ele que ele talvez não seria bem recebido. Ele não receberia palmas. Até porque ele estava pregando no meio dos dele. Pregar dentro da casa. O espinho. Pregar no meio dos seus. Porque se ele fosse para uma nação estrangeira, o próprio Deus falou, se eu te levar para uma nação estrangeira, lá eles vão te dar ouvido. Só que Deus vira para ele e diz assim, olha só, você vai falar a minha palavra, quer ouça ou quer deixe de ouvir. Sabe por que Deus fala isso? Preparando ele para ele não ficar sentido. Olha, vai pegando, Deus já falou de coração aqui, vai pegando. Não fica sentido não. Porque quando você chegar, vai ter pessoas que vão ouvir, vai ter gente que vai fazer ouvido de mercador, vai ter gente que vai virar as costas para você. Mas quem é ele para falar isso? Quem é ele para dizer isso? Ele está achando que é quem? Ele está pensando que é quem para doutrinar a igreja? Decalai, Shurian, decai. O Senhor está dizendo, quer ouça ou quer deixe de ouvir, fale a minha palavra. Não fica preocupado com quem está virando as costas. A tua missão é falar. Então você vai pegar e você vai falar. Aí o versículo 8 ele vai dizer, isso aqui tudo faz parte de uma preparação. Contudo, tu, filho do homem, olha, não sejas insubmisso como esse povo, hein? Não chega lá e não deixa eles influenciarem você. Não.
Você que tem que chegar lá e influenciar quem está lá. Eita, aleluia. Quem olhar para você tem que ver diferença. Não, realmente. Tem convicção daquilo que fala. Tem convicção daquilo que prega. Tem convicção quando abre a boca para falar. Então Deus está dizendo, olha só, você vai chegar lá. Você não vai falar o que você quer, do jeito que você quer. Você vai falar o que eu vou te dar. E eu já estou preparando o teu coração para você não ficar sentido triste. Porque quando a gente abre a boca para falar, a gente quer ser o quê, irmãos? Aceito. Oh. Você quer ser aceito. Você quer que as pessoas olhem para você e digam, nossa, arrebentou. Nossa, caiu, igual dizem por aí, né? Quebrou tudo. Não é assim que falam. Mas Deus está falando, olha, eu já te digo, vai ser espinhoso. Porque o negócio não é show e nem oba-oba não. Vai ter momentos de dificuldade. Vai ter momentos que você vai falar e muitos não vão aceitar o que você está dizendo. Vai querer questionar, mas Ele está dizendo, eu já estou te preparando. Eu te levantei no meio dessa geração que está exilada, está presa, amarrada, acorrentada. Então você é a voz profética da vez. Oh, aleluia! E estou te dando todas as armas que você precisa. Porque a vontade de Deus era sempre o quê? E sempre será que o homem venha ao arrependimento. Aí Deus falava o quê? Levantava a voz profética. Abre a boca e fala. Mas Deus não deixa ninguém enganado, né, irmãos? O povo é obstinado. O coração é duro. Então, Senhor, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai abrir a boca e vai falar. Toda vez que você abrir a boca, eu vou te dar algo e você vai entregar. E você vai falar. E a semente vai germinar em alguém, porque ela sempre cai no coração de alguém. Eita, Deus não ia, aleluia, Deus não ia mandar Ezequiel falar à toa. Tinha um propósito naquele lugar. Eu trouxe esse povo para o cativeiro para tratar eles, para arrancar da vida deles a idolatria, para arrancar da vida deles aquilo que rouba a minha adoração. Então cabe a você agora abrir a boca. Eu já coloquei o povo no exílio. Agora você vai se levantar como voz profética dentro do exílio. Poxa, mas eu esperava ser levantado em outro momento. Mas é aqui. Eita, aleluia. Agora é a hora. Eu não deixei ninguém abrir a boca, porque era a hora de você abrir. Eita, aleluia. Meu Deus, olha, a revelação de Deus já está entrando. Aleluia. Eu gosto quando Deus faz isso. Quando Ele vai abrindo a porta da revelação, não adianta. Se a palavra está contigo, ninguém vai falar, porque Deus está esperando você falar. Eita, aleluia. Aí o capítulo 3 que a gente lê vai dizer assim, ó: come tudo que está nesse livro. Depois você vai e você prega. Olha que coisa maravilhosa. Deus pega o profeta e fala assim: tu não vai de barriga vazia. Aleluia. Você vai alimentado. Eu vou mostrar para você como que você tem que se portar diante deles. Sabe por quê? Eles estão cheios de mazelas. O coração desse povo está todo contaminado. Aí você vai chegar lá de peito aberto, vai ser envergonhado. Então vem para cá que eu tenho alimento para você. Eita, Jesus, olha isso. Eu vou te alimentar, eu vou te encher. Deus vai trazer para você aquilo, a forma, a posição que Ele quer que você se coloque lá. Eita, aleluia. Porque não vai ser fácil, é difícil. Ou coisa boa é quando você está fazendo a obra do Senhor, né? E tudo dá certo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, oh maravilha.
Aí Deus, ele permite que você se depare com uma pedra na tua frente. Aí você diz assim, poxa, mas Deus, ele está me castigando, porque estava tudo dando certo. Exatamente, o problema é esse, é o tempo todo tudo dá certo. Esse é o problema. Eita, aleluia. Porque se Deus levanta alguém e o tempo todo o negócio está fluindo, quando a dificuldade vier, tu não aguenta. Tu não aguenta. O teu emocional vai ser abalado, a tua mente vai ser abalada, o adversário vai contra a brecha e vai começar a trabalhar. Aleluia. Mas o Senhor, ele está falando nessa noite. Ele, quando ele envia, ele alimenta, ele prepara, ele revela, coloca a palavra na boca e você não vai se envergonhar. Aí a Bíblia diz que o profeta abre a boca e Deus dá a ele um rolo. Olha isso. E Deus dá a ele um rolo para ele comer. Pronto, já não está vazio. Então Deus já deu a estratégia, já falou como ele tem que se colocar e já alimentou. Então agora ele carrega algo dentro de si. Ele não está indo vazio. Mas até então ele ainda está na fase da revelação. Ele ainda não encontrou o problema de frente. Então repare só. O versículo 3 vai dizer assim: enche o teu estômago com esse alimento. Quando ele comeu, a Bíblia diz que era doce como mel. Na vida dele aquilo desceu doce. Aquilo satisfez, sabe por quê? Porque a pessoa, quando ele está em conformidade com a palavra de Deus, aquilo para ele não é dificuldade, é gozo no Espírito Santo. Quando você está num culto e você sente que Deus de fato está te corrigindo, ao invés de você sair murmurando, falando de A, falando de B, você glorifica o nome do Senhor, porque você sabe, se Deus está me corrigindo é porque eu ainda tenho jeito. É porque Deus está tendo compaixão da minha vida. Então a palavra, por mais que ela venha, irmão, às vezes como um chicote na nossa vida, a Bíblia diz que quando a palavra entrou em Ezequiel, ela chegou no estômago doce como mel. Meu Deus, aleluia. Senhor, eu entendi qual é o teu propósito. Eu aceito o teu propósito. Eu vou adiante daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Agora pega isso aqui, irmãos. Logo depois ele me ordenou, estou descendo versículo por versículo. Filho do homem, agora você vai. Tá bom o negócio, não tá? Agora chegou a hora do difícil. Você vai pregar agora a palavra. Porque você não está sendo enviado a um povo estrangeiro. Eu estou sendo levado para onde? Para os seus mesmo. Aleluia. Eu acho que essa é a parte mais difícil. É você se pregar no meio dos seus. É difícil. Tem hora que a gente fica pedindo: Senhor, envia alguém de fora, porque eu estou falando e não está adiantando. Decalai, xurian, decai. Porque pregar dentro da casa é difícil. Está falando isso porque conhece a minha vida. Já sabe o histórico. Então está pegando e está falando do que conhece. Aí a pessoa fica clamando: meu Deus, pelo menos se eu envio alguém que não é daqui, porque se a pessoa não for daqui, ele vai acreditar. Meu Deus. Mas aí o Senhor está dizendo: ei, não foge da responsabilidade. Eu estou te habilitando para você falar no meio dos repatriados de Israel. Aleluia. E tu não vai passar desapercebido não, porque a palavra de Deus diz que eles vão ter que reconhecer que houve um profeta no meio de Israel. Aleluia. Mesmo que demore, que às vezes é difícil, né, irmão? Às vezes o povo não quer dar crédito, demora, mas o Senhor está dizendo: hão de reconhecer que houve um profeta no meio de Israel. Aleluia. Tu não vai passar batido, porque você entendeu qual é o teu propósito. Aleluia. Louvado seja Deus. E nem sempre Deus vai dar a oportunidade de vir alguém diferente. Aí vai sobrar para quem? O profeta da casa. Aleluia. O profeta Ezequiel era profeta de casa, irmãos. Entenda isso aqui. Deus está falando para ele: eu não vou te levar a um povo de língua difícil.
Eu estou te levando no meio dos seus. Você conhece eles. Você sabe o cotidiano de vida deles. Então mesmo que eles endureçam o coração, mesmo que eles queiram dar ouvido ou não, a tua responsabilidade é da minha palavra. Então eu vou te dar e você vai falar. Porque a minha palavra, ela é viva. Você pode até não ver resultado na hora, mas a semente já caiu. Eita, a semente está caindo. A semente está brotando. A semente está germinando. Irmã Elianai, como é difícil essa missão. Eu pregar no meio dos meus. Porque toda vez que eu vou falar, eles vão dizer: você está dizendo porque você já sabe. E Deus está falando: ei, profeta não pode escolher o terreno. Profeta tem que falar a verdade. Eita, aleluia. Deus vai colocar na tua boca autoridade. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te alimentar. Aleluia. Deus vai te esclarecer como você vai ter que se portar. Quando a pessoa olhar para você e dizer assim: opa, peraí, mas tem um negócio diferente. Tá diferente? Por que está diferente? Não. Ela é daqui, conheço sim, sei onde mora, sim, mas na fala, eita, aleluia, tem algo diferente. Sabe por quê? Porque quando ela chegou na minha vida ou na minha casa, melhor dizendo, ela não chegou aqui para jogar conversa fora, para falar do que deu ou do que não deu certo, mas quando abriu a boca só saiu palavra, 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 palavra de Deus. Oh, aleluia. Eita. Deus está convocando para pregar no meio dos seus. Aleluia. Deus está te levantando como voz profética dentro da sua terra. Eita. Aí o versículo 7 do capítulo 3 vai dizer assim: olha, Deus, ele é muito fiel, irmão. Ele é fiel e justo. Ele vira para ele e diz assim: olha só, você vai pregar, o povo você já conhece, só que tem um porém, eles não vão dar ouvido. Aí você vira e fala assim: então eu vou parar de pregar, ué. Não estão dando ouvido. É lógico, eu vou parar. Aí Deus está dizendo: eu te alimentei para quê? Eu te revelei para quê? Eu te capacitei para quê? Eu me revelei a você para quê? Revelei a minha glória para você para quê? Eu te renovei para quê? Foi para agora você chegar e de repente alguém torcer a boca para você e você parar? A tua responsabilidade é com o dono da obra. Eita, aleluia. A tua responsabilidade é com o cabeça, que é Cristo. A Bíblia ela vai dizer que no versículo 8 e no versículo 9, eu fiquei impactada com 8 e com 9. Porque quando a gente olha, irmão, vamos ser sinceros, humanamente falando, parece que está tudo negativo, nada está favorecendo. Porque Deus chama para pregar e diz que o povo não vai escutar, o povo é duro, obstinado, contaminado. Aí você diz: meu Deus do céu, então Deus só me levantou para sofrer, porque ninguém vai me ouvir. O coração é duro, não tem plateia. O que será de um pregador sem a plateia? Não tem. Aí Deus está falando: e quem falou para você que a minha obra é flores? Eu não te chamei para ter plateia. Eu te chamei para quando você abrir a boca, a minha palavra vai sair, vai transformar vidas através da tua vida. Deus vai transformar vidas através da tua vida. Aí como que eu vou chegar lá? Chorando, me lastimando, pensando em desistir? Senhor, eu vou entregar. Aí Deus vira para ele no versículo 8 e diz assim: olha só, faltou a cereja, que agora eu vou te dar. Você vai enfrentar toda essa situação, mas você é profeta de Deus e você está entendendo o que Deus está falando contigo. Não é tempo de se calar.
É tempo de abrir a boca para falar. Mas falar o quê? Falar da vida dos outros? Não. Falar a palavra de Deus. Aí o versículo 8, Deus vai dizer, olha só. Você vai lá, a situação é difícil, o povo é duro e obstinado. Só que você não vai ser o Ezequiel que eu encontrei. Eita, aleluia. Senhor, como que eu vou resistir a tudo isso? Não tem condições, é dificuldade em cima de dificuldade. Calma, calma. Porque quando Deus te levar, você vai estar diferente. Por quê? Aonde você me prova? Versículo 8. Contudo, eu vou fazer de você inflexível, rigoroso, teimoso. Como assim teimoso? Vou explicar para você. Porque assim, você já viu quando você está falando uma coisa e a pessoa fica contra-argumentando contigo? Você fala A, ele fala B. Você fala C, ele fala D. Não aceita o que está sendo falado. Aí fica batendo boca. Aí o que acontece? Você vira e fala assim, não está adiantando de nada. Vou ficar no meu cantinho melhor. Vou ficar quieto. Jesus, deixa eu aqui, Senhor. Porque eu não quero confronto. Então deixa eu no meu canto. Está tão bom aqui, né? Assim que a gente fala. Está tão bom aqui no canto. Irmão, se tem o melhor lugar da igreja, que é mais confortável, é o cantinho. Irmão. Porque no cantinho ninguém te acha. No cantinho ninguém mexe com você. No cantinho ninguém te critica. No cantinho não tem confronto. Mas quando você vai pregar a verdade de Deus, ela é confronto. A verdade de Deus não é briga, é confronto. E a pessoa sabe. Quando a palavra de Deus está confrontando, ela sabe. Agora, uma coisa é você falar na carne. Outra coisa é você falar dirigido pelo Espírito de Deus. Aí é diferente. Eita, aleluia. A pessoa pode ser colérico da porta para fora. Quando ele entra aqui, o Espírito Santo de Deus vai tratar. Ele não vai ter força de falar contra o que você está dizendo, porque você está na autoridade do Espírito Santo falando a palavra. A autoridade na palavra de Deus. Você vai estar resguardado pela autoridade da palavra de Deus. Olha, tem que ter cuidado, hein? Cuidado, porque tem pessoa que não gosta. Se falar, vai embora. Vai. Se de comandar, churião, decai. Se falar, fica bicudo e vai embora. Vai. Pega as coisas e vai. Então, Senhor, me dá uma palavra mansa. Aí Deus está dizendo, a minha palavra, ela é autoridade. Eita, aleluia. Será que você consegue sentir o poder que há nessa palavra? Aleluia. Se você está seguro na palavra, você não precisa temer. Tem lugares por aí que você não pode pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, mas não. Não pode. Você tem que usar uma palavra mais suave. Pregação, como é que fala o nome, gente? Coach. Hoje o que manda é a pregação coach. Palavra de autoajuda, que mexe com o ego do ser humano, para poder ele se sentir acolhido. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O Evangelho de Cristo, ele confronta para te tratar, te limpar e te sarar. Foi o que a irmã ministra falou aqui. Aleluia. Que Deus iria sarar a terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Palavra de autoajuda não sara ninguém, só massageia ego. O que sara é a palavra de Deus. Não fica com medo, Ezequiel. Porque eis que eu te faço. A tua testa tão forte. Vou parar. Quanto diamante e mais resistente do que a rocha mais dura. Deus está falando para ele, eu não vou te levar de qualquer maneira. Porque se eu te levar de qualquer maneira, você não vai aguentar. E eu sei, irmãos, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesma. Deus, ele sabe até onde você pode ir. Então o Senhor está dizendo, o que você vai encarar. Porque a obra de Deus não é coisa fácil. Não, é gostoso fazer a obra, irmão, claro que é. Mas é dificuldade.
não é oba-oba, não é palminha. É dificuldade, é doloroso, às vezes dói, sangra. Mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer você mais duro do que uma rocha. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te dar firmeza. Deus, aleluia, Ele está dizendo: quando você se deparar com a resistência, você não vai ficar magoado, triste, sensível. Uma pessoa sensível, qualquer palavra derruba ele. Deus está falando: eu vou te colocar, mas como uma rocha. Meu Deus, eu vou te colocar firme. Nada vai te remover desse lugar que eu vou te colocar. Aleluia. Nada vai te remover do lugar que eu preparei para você. Eu te estabeleci como um atalaia em Israel. Israel está precisando da palavra que eu coloquei na sua boca. Deus deu o rolo, sim ou não? Ele teve que se alimentar de um rolo. Só que Deus não deu o rolo para ele guardar para si. Ele tinha que depois liberar essa mensagem. Aleluia. Então o Senhor está dizendo: hoje você está se alimentando, mas amanhã você vai ter que alimentar outros. Eita, aleluia. Olha aí a responsabilidade. Quantos vão chegar precisando de uma palavra que virá da sua boca? Servo, serva de Deus, independente de ser colega de trabalho, vizinho que mora do teu lado, não se esqueça daquilo que você é em Deus. Deus, Ele está dizendo: eu te levantei no meio dos exilados. Olha só a situação de quem está à sua volta. A Bíblia diz, irmão, que Ezequiel fica 7 dias no meio do povo. E ele fica estarrecido com o que ele via e com o que ele ouvia. Naquele momento ele viu: não, realmente a situação está muito difícil aqui. Agora eu entendi por que Deus teve que se revelar daquela forma para mim. Agora eu entendi por que Deus teve que mexer com a minha estrutura. Porque, aleluia, porque o que eu vou enfrentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa mensagem, irmão, é como se ela estivesse ficando até escatológica. Sabe por quê? O Senhor está falando, irmãos, nós estamos nos últimos instantes da igreja. O negócio vai ficar apertado. Então Deus, Ele está nos alimentando justamente para quê? Para a gente ter sempre o que falar. Porque cada dia que vai passando, mais pessoas carentes da palavra de Deus você vai se deparar. E quando essa pessoa vier, o que você vai fazer? O que você vai dizer? Vai passar para alguém fazer no seu lugar? Deus, Ele está nos capacitando, porque eu pego para mim essa palavra. Deus está nos capacitando essa noite, te dizendo: eu te levo à nação de Israel, eu te levo ao lugar que você já conhece. Você conhece as pessoas, você conhece o terreno, e eu te levanto aí, é aí mesmo. Aleluia. Para você abrir essa boca santa e falar a minha palavra, para você fazer a minha obra. Por mais que você pregue para 10, mas 1, 2 ou 3, a mensagem vai cair e vai produzir fruto na vida daquele que quiser ter sua vida transformada. Aleluia, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, nessa noite para fazer a tua vontade. Quantos podem levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o cenário está ruim, eu sei que o negócio está difícil, os dias estão passando e o amor está se esfriando, mas a voz profética não pode se calar. Não pode. E o que eu vou falar? Eu vou falar do que eu acho? Não, eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou apresentar. Quer conhecer a Deus? Palavra. Quer levar essa pessoa a conhecer a Cristo? Palavra. Leva a palavra para ela. Deixa para botar a conversa dia depois. Entra logo com a palavra. Aleluia. E a alma dessa pessoa vai ser regada com as águas do Espírito Santo. Você que acabou de assistir esse vídeo, não se esqueça, inscreva em nosso canal e ative o sininho para que possa receber mais conteúdo como esse. Ok? Obrigado.